Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Delislaine, eu sou professora de Biologia formada pela Universidade Estadual de Goiás. E a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a classificação das plantas. Bom, vamos começar falando sobre os principais grupos de plantas. Vocês se lembram quais são? Então vamos relembrar. São as briófitas, as pteridófitas, as angiospermas e as gimnospermas, né? Então, nós vamos falar sobre a classificação de cada uma, sobre como essas plantas obtêm alimentos, como essas plantas se reproduzem. Então, vamos começar falando de uma maneira geral, de aspectos gerais de todas as plantas. Então, as plantas são seres pluricelulares e eucariontes, né? Nesses aspectos, elas são semelhantes aos animais e aos fungos. Então, tem uma característica aí que diferencia elas desses seres. Alguém sabe o que é? Elas são autotróficas. Mas, professor, o que é isso? São aqueles que produzem seu próprio alimento, né? Através do processo de fotossíntese. Obtêm seu alimento através de luz. Elas produzem glicose, matéria orgânica, formadas a partir da água e gás carbônico. Através daí obtêm o alimento e liberam gás oxigênio, né? E ao fornecer gás oxigênio ao ambiente, né, as plantas elas contribuem para a manutenção dos seres, que assim como elas próprias utilizam esse gás na respiração. Então, segundo estudos, segundo a hipótese mais aceita, elas evoluíram a partir de ancestrais protistas. Provavelmente, esses ancestrais seriam algum tipo de alga do grupo protista que se desenvolveram na água. Foram observadas algumas semelhanças a partir da clorofila existente nelas, né? Tanto nas algas verdes como nas plantas. E a partir dessas e de outras semelhanças, supõe-se que algas verdes aquáticas são ancestrais diretos das plantas. Então, nós já aprendemos até aqui que o reino das plantas ele é constituído por organismos pluricelulares, eucariontes, autótrofos, fotossintetizantes. Não é isso mesmo? E agora nós vamos para as características. A característica de uma planta tem que ser vascular ou avascular, isto é, presença ou não de vasos condutores de águas e sais minerais, que é a seiva bruta, né? E matéria orgânica, que é a seiva elaborada. Outra característica é ter ou não estruturas reprodutoras, como semente, flor e frutos, ou a ausência das mesmas, né? Então, nós vamos começar falando aqui um pouquinho sobre as briófitas, né? As briófitas, elas são plantas pequenas e não possuem vasos condutores. Elas são encontradas em ambientes úmidos e sombreados. Um dos motivos dessas plantas viverem nesse tipo de ambiente é porque elas não possuem raízes profundas, né? E necessitam absorver substâncias, como água, por contato direto. E o transporte de nutrientes das briófitas ocorre a partir do processo de difusão das células, ou seja, transporte de substâncias pela membrana plasmática sem gasto de energia, né? E um exemplo bem comum dessas plantas são os musgos, e eles são muito encontrados no bioma tundra. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre a reprodução delas. A maior parte das briófitas, elas são plantas sexuadas, ou com fase gametofítica, ou seja, produzem gametas. Os gametófitos masculinos, que são os anterozoides, eles são liberados por meio de pequenos flagelos
e com a ajuda da água ele chega até as plantas femininas. Quando os anterozoides eles fecundam as oosferas, os gametas femininos, né, forma-se o zigoto. Conforme o zigoto vai se desenvolvendo, vai surgindo os esporófitos, que quando atingem certo nível da maturidade, eles caem no chão, se fixam e dão origem à nova planta. É assim que ocorre a reprodução dessas plantas. Agora vamos falar sobre as pteridófitas. As pteridófitas são um grupo de plantas que apresentam vasos condutores e não possuem sementes. Nesses vegetais, já é possível observar duas estruturas responsáveis pelo transporte de substâncias no interior da planta. Alguém sabe o que é? É o xilema e o floema, né? Graças a essas características, as pteridófitas elas possuem um porte superior ao das briófitas. Diferentemente delas, né, das briófitas, as pteridófitas elas apresentam estruturas como raízes, caules e folhas. Um exemplo que todo mundo conhece, quem não tem em casa, a avó tem em casa, é uma plantinha linda que todo mundo gosta, são as samambaias, né, gente? É uma plantinha que todo mundo tem. E a reprodução das pteridófitas? Vamos falar um pouquinho. A reprodução nessas plantas, ela pode ser tanto assexuada como sexuada. Bom, isso acontece, no caso da reprodução assexuada, ela acontece por brotamento. Na reprodução sexuada, já é possível observar a alternância de gerações, com um esporófilo diploide 2N, dominante, né, e um gametófilo haploide N. Assim como as briófitas, as pteridófitas também necessitam de água para a sua reprodução. Uma coisa que eu queria falar para vocês, uma observação que podemos fazer é que todas as plantas vasculares, elas são oogâmicas, ou seja, todas possuem oosferas imóveis e anterozoides que devem ser levados até ela. Existem espécies de pteridófitas que são homosporadas e aquelas que são heterosporadas. Bom, a grande maioria das espécies é homosporada, ou seja, produz apenas um tipo de esporo que pode originar um gametófito bissexuado. Já as heterosporadas, elas produzem microsporos e megasporos que são responsáveis por dar origem, respectivamente, aos gametófitos masculinos e femininos, né? Agora nós vamos falar sobre as gimnospermas, né? As gimnospermas, elas são as primeiras plantas que não necessitam de água para se reproduzir. Elas são compostas por raiz, caule, folha, flores secas e sementes, sendo que esses dois últimos, eles surgiram justamente nessa etapa evolutiva. São plantas que possuem diversos tamanhos, né? Desde arbustos até grandes árvores. E o que mais diferencia as gimnospermas do restante das plantas é a presença de sementes secas ou sementes nuas, né? Popularmente conhecida. Que não estão encerradas em frutos. Elas vivem preferencialmente em ambientes de clima frio ou temperado, como os pinheiros, as araucárias e as grandes sequoias, né? E a sua reprodução necessita de agentes polinizadores, como as aves, insetos, né? Vento, chuva. Então, ela precisa ser necessita ser polinizada para poder se reproduzir. As gimnospermas produzem, elas possuem sexos separados, sendo que cada árvore pode ser
ao mesmo tempo masculina e feminina. Enquanto o estróbilo masculino produz pólen, o feminino produz os óvulos, né? Quando os agentes polinizadores se alimentam do pólen e derrubam fragmentos nos estróbilos femininos, ocorre a fecundação e o ciclo para uma nova planta, né? E agora vamos falar da última, que são as angiospermas. As angiospermas já são as mais completas, digamos assim, né? Elas possuem raiz, caule, folha, flor, semente e fruto, né? As angiospermas são as primeiras plantas que evoluíram ao ponto de ter frutos. São estruturas completas compostas por diversos órgãos, sendo eles de suporte, proteção e reprodução. Então, né, os frutos é uma ótima evolução, pois protege as sementes, né, e ajuda na dispersão desse tipo de planta na natureza. Com isso, as angiospermas elas estão no último nível de evolução das plantas. A reprodução das angiospermas é bem parecida com a das gimnospermas, ou seja, as sementes presentes no interior do fruto necessitam ser polinizadas também. Também dependem de agentes polinizadores para se reproduzir, né? Porém, com maior sucesso, devido às flores e aos frutos, elas atraem abelhas e outros animais, devido ao odor agradável, às cores, né, vibrantes, atraentes, e que também devido ao néctar, que serve de alimentos para esses animais. As sementes podem variar entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. Bom, importante saber, gente, que cada um dos tipos de plantas possui diferentes especificações quanto à sua estrutura, sendo de extrema importância conhecê-las, né, para compreender todo o ciclo de vida pela qual passam. Pessoal, eu vou disponibilizar um link para que vocês assistam um vídeo sobre biodiversidade do cerrado brasileiro, a importância das gimnospermas e angiospermas para esse bioma. E depois, após vocês assistirem o vídeo, vocês irão se dividir em 2 grupos e vão desenvolver flashcards. Vocês podem fazer através do Google Meet, tá? A gente vai agendar na próxima aula para a gente estar fazendo esse jogo lúdico, né? Porque nessa aula não vai dar tempo. E aí, pessoal, vocês vão desenvolver flashcards, que são cartões assim, ó, com perguntas e respostas, tá? Relacionados ao tema, ao tema que eu expliquei aqui na aula, ao vídeo que vocês irão assistir, tá? Prestam bem atenção sobre o cerrado, tá? A flora que compõe o cerrado brasileiro, tá? E vocês podem fazer perguntas escritas, podem usar a criatividade de vocês, ou podem desenhar imagens também, que servem de perguntas e respostas, tá? E o jogo funciona assim, vocês irão se dividir, um grupo pergunta ao outro, em caso de resposta correta, a equipe pontua, em caso de resposta incorreta, é dada oportunidade para a outra equipe responder. Vence a equipe que tiver mais respostas corretas, tá? Lembrando que vocês serão avaliados individualmente, através da participação e respostas corretas, tá bom? Vocês vão precisar usar cartolinas e canetinhas coloridas, tá bom? Aí vocês usem a imaginação. Aí vocês podem fazer cartões assim, ó, com perguntas, ó, com imagens, que serve tanto para perguntas como para respostas, tá vendo? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. São plantas que possuem sementes, mas não possuem frutos, são sementes nuas. Acabei de falar, né? Agorinha, na minha explicação. Gimnospermas, né? Os musgos são os representantes mais conhecidos. São quem? As briófitas, né? Então, pessoal,
Espero que vocês consigam fazer. E por hoje é só. Até a próxima aula. Até mais!